Vida e estilo de volta hoje abordando um assunto muito importante, a AIDS, né? A HIV e tudo que envolve realmente essa doença, que é uma doença crônica e que você pode conviver, né? Cuidando, com todos os cuidados, você pode conviver. Só avisando o pessoal de São Paulo que está acontecendo o mutirão gratuito de teste do HIV, AIDS e outras doenças sexualmente transmitidas lá no Lago da Batata. Só para continuar a informação, a Juliana Ribeiro, que é subprefeita de Pinheiros, e se der positivo, na hora já fica sabendo se dá positivo, o que a pessoa tem que fazer? Dá. Se dá positivo, como a gente falou aqui, né? Então, em 20 minutos sai o resultado. Mas a pessoa recebe esse resultado individualmente, seja positivo ou negativo. Caso dê positivo, ela é encaminhada por um profissional para um outro posto de atendimento ali ao lado, bem próximo do Largo da Batata, para fazer um novo teste, porque esse é um protocolo do Ministério da Saúde. Então, é bem sigiloso, é muito tranquilo, a pessoa tem a privacidade dela respeitada. E nesse outro local, caso se confirme o exame positivo, ela recebe toda a orientação e os demais encaminhamentos para tratamento. Certo. Doutora, vamos falar de gestante. Muito importante, na gestação, a mulher fazer, se proteger. Vamos falar um pouquinho disso. Nós tínhamos muita transmissão vertical, transmissão de mãe para criança. Depois de um tempo, nós começamos a ter um protocolo de atendimento de mães e aí a gente começou a fazer os exames. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre ou na hora do parto. Isso começou a identificar mais precoce essa mãe, começou a tratar mais precoce e não apresentar mais essa transmissão para a criança. Que bom, né? Que bom. Porque o que se transmite um pouco no parto normal, pela contágio do sangue, se tiver se a mãe durante o parto? Do parto você pode ter pela quantidade de sangue. Olha. Ou pela amamentação. A amamentação também transmite. Mas se a mãe estiver tendo conhecimento, tratando com carga viral indetectável, ela não transmite para a criança este vírus. Então, por exemplo, ela não sabe que tem um vírus, ela engravidou, ela faz o teste. Ela faz no primeiro trimestre, na grande maioria é primeiro e terceiro, mas a indicação ainda oficialmente é primeiro, no segundo trimestre, no terceiro trimestre ou na hora do parto. Aí ela chega na maternidade, ela faz o exame de teste rápido, dando negativo, tranquilo. Se ela, em algum momento, ela foi positiva nesses exames, ela já tem obrigação de tratar. Existe um remédio próprio para a gestante, para que essa carga viral caia o mais rápido possível e na hora do trabalho de parto ela não transmite para a criança. Então, a transmissão não é intraútero, ela é no trabalho de parto e no pós-parto, por causa da amamentação. Então, essa mãe, se ela é positiva, ela não pode amamentar esta criança. E essa criança tem que tomar o remédio durante um período. Perigo, né? A pessoa não saber. Quem mais precisa fazer o teste? Olha, Sempre. Quem já teve uma doença sexualmente transmissível, pegou alguma doença dessas, qualquer uma, durante a vida, faz tempo. Durante a vida, faça o exame. Repita esse exame. Se você tiver relação sexual sem conhecimento de parceiros, sai na rua sem saber quem é ou saindo, não sabe qual é a atividade, não é um relacionamento teu fixo, essa pessoa também tem a obrigação de fazer o exame, ou a cada 6 meses ou a cada ano, pelo menos. E o teu fixo tem que confiar realmente no parceiro. Isso é porque esse teu fixo, às vezes, né? Então, esse fixo... Eu fiquei sabendo, Raquel, que quer dizer, tem uma projeção muito grande de idosos que estão tendo AIDS agora. A gente fala terceirização da AIDS. As pessoas mais idosas, elas não têm nem o conhecimento muito do preservativo. Então, conhecer sobre o preservativo é uma coisa diferente para eles do que eles não tinham isso há muitos anos atrás. E eles acham que não se pega isso tranquilamente, porque também não tem este interesse, né, no conhecimento. Mas a hora que ele passa a ter entendimento, querer ter relação, ter uma vida sexual ativa, ele tem a obrigação de fazer também. E, por exemplo, em relação ao ato sexual em si, quais são os cuidados que tem que ter, além da camisinha? Olha, um paciente portador do vírus, que tem a carga viral negativa, ou a gente fala indetectável, esse paciente ele não transmite. Então, se alguém fizer sexo oral num paciente portador do vírus com HIV indetectável, ele não vai pegar o vírus. Mas se você está tendo um relacionamento com uma pessoa que nunca fez o exame, não sabe se ele é portador ou não, e fazer um sexo oral junto, você não sabe se você vai pegar ou não. Então, é um risco.
Tá. Doação de sangue em relação a pegar AIDS. Olha, há uma vigilância muito grande, tem já portaria específica, desde 88, mais ou menos, 89, que existem os exames para evitar um questionário muito grande para a pessoa que vai doar o sangue, além do questionamento do que ele é feito ou não, se ele fez uma tatuagem não pode, se tiver algum profissional de sexo não pode fazer a doação, então são vários critérios. Existem os exames que é feito, então a partir de 88, 89, não há mais transmissão por concentrado de hemácias que essa pessoa receba, então não tem mais. Agora, em relação aos jovens, né? A gente tem uma divisão aí. Você estava falando até do seu consultório. Quem que apresenta mais hoje em dia AIDS? Ou, no caso, o soro HIV, positivo. soro positivo. O paciente, ele sabe que se ele está fazendo relações sexuais de forma inadequada ou não. Então, ele vem procurar. Ele também é conscientioso, ele faz os seus exames. E se vier positivo, ele tem que tratar. Então, assim, fazer o exame é uma prioridade para todo mundo que tem vida sexual ativa e que não tenha um conhecimento com quem tem relação ou não. Mas a partir de que idade a gente está falando isso? Porque hoje, cada vez... Eu tenho no meu consultório até pacientes com até 22 anos, de 16 a 22, que tenha de 1 ano a 3 anos de relação sexual. Eu tenho no consultório mais de 15 pacientes HIVs jovens no meu consultório. E aí, esses jovens vão ter que ser tratados o resto da vida. O resto da vida. E eles têm essa conscientização, porque o que me pegou assim, outro dia eu estava até refletindo sobre isso, porque teve muita campanha lá atrás, nós estamos falando de uma coisa de 30 anos, lá atrás em relação à AIDS, para usar camisinha. Agora, os jovens de hoje, não sei, eles estão usando? É uma geração que usa Mãe deixa camisinha? o preservativo na cabeceira do leito, né, do quarto. Tem um dos meus pacientes, ele fala, minha mãe não deixou ali. E ele não foi para comprar, ele não foi buscar no posto, ele não foi... Então, se ele não tem a mão, ele não usa. Então, eu falei para ele, mas a responsabilidade é sua, a vida sexual é sua. Então, a educação que você tem que fazer, sexual para um filho, para uma pessoa, você é jovem, você tem vida sexual, a responsabilidade é sua, você tem que ir. A primeira, segunda consulta, a mãe vai junto com o adolescente. Eu tenho muita que a mãe vai. Na terceira, ele vira para a mãe e fala, você espera ali fora que eu quero conversar com ela sozinho. Né? Então, ele passa a entender e a se conscientizar e não ter vergonha de fazer exame ou ter vergonha de perguntar. Então, eu fiz muito tempo parte do programa de DST respondendo a jovens as dúvidas que eles não formalizam assim no dia a dia. E no meu consultório é muito comum o adolescente ir e ele fala, mãe, pode esperar lá que eu vou perguntar para ela. E ele senta e pergunta. Todas as dúvidas. Durante um tempo, eles usam a camisinha, mas depois, conforme vai ficando o relacionamento mais sério, isso eu estou falando em todas as idades, você começa a ter confiança na pessoa, no parceiro, e aí não usa mais a camisinha. Pode? Mas aí é uma coisa que você tem que sentar com a pessoa, se ele tem um relacionamento sério com ela, faz o exame, ela faz, procura fazer toda de forma correta, a se vacinar para algumas doenças que existem, tá? E controlar. Se deu negativo, existe a confiança, existe o entendimento, essas pessoas podem ou não usar preservativo a partir daquele momento. Só para a gente deixar bem claro, então, em relação à diferença do vírus. Você pode ter o vírus hoje e ele só se manifestar daqui a 4, 5, 6 anos, você não saber. Sim. Né? Então, durante uma relação sexual, alguma coisa, não só na relação sexual, né? Tem também na parte de outras formas de pegar. Isso, assim, na grande maioria sexual, usuário de drogas, na grande maioria, tá, que se pega hoje, é a principal. Manipulação dentária, ou tendo algum problema de contato com sangue, ou materiais de higiene, porque o vírus, ele fica vivo naquele ambiente mais ou menos umas 15 horas. Então, ele está ali, se você pega, põe a mão, ou contato pelo sangue, assim, então... A frequência desse contato pode ser ter uma transmissão cruzada disso. Então, a pessoa tem que ter, no caso, só para a gente deixar realmente uma mensagem, eu quero que você fale exatamente o que as pessoas têm que fazer, além da conscientização, que a Juliana trouxe aqui para a gente, fazer o teste, quer dizer, não precisa fazer todo ano, uma pessoa que não tem ainda problema nenhum, qual que é a dica que você pode dar realmente para passar essa conscientização?
Olha, mulher vai todo ano ao ginecologista. O homem, ele na grande maioria, depois de uma certa idade, ele vai ao urologista e também vai todo mundo em cardiologista. Fazer exames, sorologias, se adequar vacinalmente, conhecer a vida sexual. Hoje o mundo é globalizado, então fazer o exame é uma prioridade mundial. Você ter uma consciência do tipo de relação sexual que você tem e o seu parceiro ou parceira, eu acho que isso faz parte da vida. Então, hoje, fazer exame não pode ter medo, porque hoje eu vejo eu atendo muita gente que morre de medo de fazer o exame de HIV. Eu não vou fazer, já fala assim, eu não vou fazer porque eu tenho medo de ter. Nem me peça, porque eu não vou ficar um mês pensando no resultado desse exame. E demora um mês? Não, no geral, porque depois se ele teve uma relação sexual duvidosa, ele tem uma janela de presença ou de ter que repetir esse exame em 5, 6 semanas ou 3 meses, até 6 meses deste ato sexual duvidoso. Então, ele vai falar, eu vou ficar todo esse período tenso. Falei, existe essa conscientização. Então, entender e ter uma relação saudável ou com quem é saudável, eu acho que isso busca uma qualidade de vida. E principalmente, né, avisar os pais, porque nós temos muitos pais nesse momento, avós, enfim. É a conscientização dos jovens, né? Precisa conhecer o ato. Ele precisa entender que ele tem relação, ele já é adulto para isso. Então não adianta a mãe entrar, o avô entrar ou deixar o preservativo ao lado. O jovem, ele tem que saber onde ele compra, onde ele pega, como ele usa, porque o preservativo não é para estourar toda hora. Então tem que saber colocar, tem que entender, a menina tem que saber, o menino tem que saber usar o preservativo e falar para o parceiro, eu só vou transar se tiver preservativo. Se impor, não é? Eu acho engraçado falar assim, estourou a camisinha. Estoura toda hora? Como assim? Há um erro na colocação. Eu já dei... Eu dou aula de DST há não muito tempo, para não falar muito a idade, né? Mas nos jovens a gente ensina a usar, a colocar o preservativo e é onde tem o sinalzinho, onde você pode, é onde tem a saída, onde fica a ejaculação. Então, se ele coloca muito apertado, realmente há uma possibilidade de estourar por erro de colocação. Aí ele pode pedir para parceiro ou parceiro colocar o preservativo. Então, eu acho que isso é uma relação saudável que vai ter que entender o jovem. E tem outra coisa também, né? Porque o jovem, né? Conforme você vai amadurecendo, você tem um pouco mais de controle da situação. Agora, o jovem fica empolgado. Até parar, peraí, deixa eu ver como é que a doutora Raquel me ensinou. Aí é complicado, né? É verdade. Mas é importante realmente a gente... Mas eles conhecendo, você sabe que eles usam direito. Muito bem, olha, muito obrigada, doutora Raquel Moarec, pela sua explicação aqui, pela participação no programa. E também agradecer a Juliana Ribeiro, que é subprefeita e está aqui na campanha do mutirão gratuito do teste HIV/AIDS, que está lá no Lago da Batata até às 5 da tarde, gente, para quem quiser. Tá bom? Muito obrigada para vocês. Eu que agradeço. Agradeço também a sua companhia até agora e muito obrigada. Um beijo a todo mundo. Tchau, gente.